o seguinte: o que cada pecado merece da parte de Deus? A resposta é a seguinte: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, a bondade e a santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. Então, a primeira questão aqui que nós devemos tratar ou considerar é como nós devemos entender então essa ira de Deus, né? Essa ira de Deus. Ira, em seguida a maldição da lei. Esse primeiro ponto aqui, né, é interessante a gente olhar como nós devemos entender a ira de Deus. Primeira coisa que nós precisamos saber: a ira de Deus, ela é diferente da pecaminosa raiva humana que normalmente nós expressamos, e às vezes nós tentamos ou queremos justificar algumas ações, né, como legítimas. O que a gente precisa saber quando nós estamos tratando desse assunto e falando especificamente sobre a ira de Deus e suas respectivas consequências aí, é que a ira de Deus, ela não é banhada pela pecaminosidade, por vaidade, ela não é manchada pelo pecado, como a nossa raiva humana, que é pecaminosa, se expressa em determinados sentidos. Às vezes nós agimos, nós expressamos essa raiva, mas de forma pecaminosa. Há pecado, né, em muitas expressões, ainda que às vezes nós estamos agindo de forma contra algo mal, se opondo a algo mal, mas muitas vezes nós agimos de forma pecaminosa. Então, quando nós estamos tratando e falando da ira de Deus, a revelação, a manifestação da sua ira, nós precisamos ter em mente e ter em consideração quem Deus é, a natureza de Deus, que é santa, justa e não pode ser má ou pecaminosa como a nossa. A nossa ira, a nossa raiva, normalmente ela é banhada pela vaidade, pelo orgulho, pela malícia e pelo egoísmo. Então, a primeira coisa a se dizer é exatamente isso, essa distinção. E ao fazer essa distinção, nós precisamos qualificar e dizer como as Escrituras nos mostram essa realidade da ira de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a ira de Deus é a sua justa resposta contra a impiedade, contra a impiedosa rebelião humana. É a sua justa resposta contra a impiedosa rebelião humana. É a hostilidade de Deus, é a hostilidade santa contra o mal e a manifestação da sua natureza santa contra o pecado e o justo julgamento contra o mal. Abra Naum, Antigo Testamento. Sei que às vezes foge aí, né? Às vezes some da Bíblia de alguns, mas capítulo 1. Como nós devemos olhar, entender, perceber aqui essa realidade? Capítulo 1, verso 2. Verso 2 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas
grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, quando nós estamos falando aí sobre ira de Deus, nós devemos olhar todo o contexto das Escrituras, como essa santa e justa ira de Deus se manifesta, como a justa ira de Deus, ela se manifesta. Então, à luz da justiça de Deus, e à luz das Escrituras que nos ensinam e nos revelam isso, à luz da justiça de Deus, os homens são, por natureza, filhos da ira. Não é isso que temos lá em Efésios? Abre Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 3. Vai dizer aí o texto: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Então, à luz da justiça de Deus, os homens são, por natureza, filhos da ira. E é nesse contexto que a Bíblia nos fala sobre a ira de Deus, como o seu justo procedimento contra os seus inimigos. E avançando aí, para como nós devemos olhar essa parte da confissão que vai falar sobre por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Abra Gálatas 3:10, para que a gente entenda essa relação sobre a maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versos 10 a 13. Olha o que o texto vai nos dizer. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E o verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, a sentença da lei é que todos quantos transgridem qualquer parte, qualquer vírgula, qualquer ponto da lei, são malditos. Essa é a colocação, esse é o ensino das Escrituras. Tá? Esse é o ensino das Escrituras. Quem transgride o menor dos mandamentos da lei é visto como maldito. Todos são culpados dessa transgressão, não há um sequer que seja uma exceção, né? Não há. E é interessante como Tiago vai olhar para isso, vai colocar Tiago capítulo 2. Abra Tiago capítulo 2. E isso vai diretamente de encontro ao coração orgulhoso e vaidoso do homem, né, que gosta de se vangloriar das suas boas obras e de olhar para a lei de Deus e tentar, através dela, se vangloriar. É impossível. Veja o que o texto vai dizer em Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Culpado de todos. Então, o retrato e a colocação do ensino bíblico sobre o assunto é que ninguém escapa.
Ninguém escapa dessa realidade de maldição, por estar ligado a Adão, necessariamente, o nosso cabeça federal, e por não conseguir olhar para a lei de Deus e cumpri-la integralmente. Mas o nosso ponto aqui também precisa ser explicado, é que Paulo ele não está dizendo que a lei é maldita. A gente precisa olhar dentro desse aspecto, Ele não está dizendo que a lei é maldita, mas que a lei traz maldição para aqueles que não a cumprem por completo. Ou seja, todos os homens, porque ninguém é capaz de cumpri-la completamente, da qual somente Cristo nos liberta ao se tornar Ele mesmo maldição por nós. E é interessante o que William Hendricks, ele comentando esse trecho, ele vai colocar, ele vai trabalhar aqui. Olha o que William Hendricks ele vai dizer. Qual era o verdadeiro propósito da lei? Deus deu sua lei para que o homem, que é por natureza filho da ira, então esse contexto não pode fugir da nossa ideia, que é por natureza filho da ira, e portanto vive sobre maldição, pudesse lembrar não só que sua obrigação é viver em perfeita harmonia com a lei, como diz lá em Levítico 19:2, mas também de sua total incapacidade de cumprir essa obrigação, como Romanos 7:24 vai nos dizer. Assim, a lei serviria de preceptor ou guardiã para conduzir o pecador a Cristo, a fim de que, sendo salvo pela graça, pudesse, em princípio, viver uma vida de gratidão. Ou seja, é o ponto onde o homem ele olha para a sua total depravação, para a sua miséria e para a sua incapacidade de, por meios próprios e pela sua própria condução, ele cumprir toda a exigência da lei e ser justificado diante de Deus. Então a lei mostra a miséria do homem, a sua total incapacidade diante dessa realidade. Então ele não somente é maldito, mas ele é maldito nessa condição natural, herdada de Adão. Lembrando que a gente está falando dentro desse contexto de pecado, original, tratando a realidade humana sem Cristo, ok? Então é miséria. Ele não somente está sob ira, mas maldição da lei de Deus. Então é importante que a gente veja isso. E um autor, um comentarista bíblico muito conhecido, ele vai dizer algo interessante também, ligando essas duas realidades. Ele vai dizer: a ira de Deus é a sua atitude para com os pecadores. A maldição de Deus é uma ação levada a cabo contra eles. A maldição de Deus é a sua ira expressa na forma de punição. E é interessante como estava lendo alguns dias atrás um livro, se eu não me engano o autor é Batista, e ele diz aqui algo que é muito, muito interessante. Ele coloca dentro de, você lendo ali todo o contexto do que ele está tratando, e basicamente fala sobre isso aqui, isso traz às vezes assim um choque, para quem está lendo a obra. E esse autor ele vai dizer o seguinte: se alguém estiver lendo essas linhas e não for de fato um cristão verdadeiro, ou seja, justificado por Cristo, se alguém estiver lendo essas linhas e não for de fato um cristão verdadeiro, saiba que a balança da justiça está muito desequilibrada em sua vida presente. E você pode estar certo, baseado no próprio ser e caráter justo de Deus, de que se você continuar em sua condição atual, ou seja, o que tem visto aqui, essa rebelião, essa oposição à lei de Deus, à vontade de Deus, ao próprio Deus, se você continuar nessa condição de rebelião, Ele nunca descansará ou cederá até que você esteja no inferno,
todo o tecido moral do universo entraria em colapso caso ele não colocasse você no inferno. Dura realidade, né? Duras palavras, mas que expressam as verdades bíblicas sobre a depravação total, sobre a condição de rebelião do homem contra a lei de Deus e da sua tentativa de autonomia, de viver uma existência sem Deus, para que ele possa então dar vazão a seu pecado, a sua pecaminosidade. Algo um tanto perturbador ouvir isso, e rejeitado por muitos, mesmo por aqueles ditos cristãos. É essa realidade da ira de Deus, de uma condenação eterna, a realidade do inferno, essa realidade de condenação eterna, de inferno, é descrita por muitos ditos cristãos, né? Por muitos ditos cristãos, mas essa é uma realidade que as Escrituras constantemente está alertando o povo de Deus, de que Deus tratará de tal forma os seus inimigos, os ímpios, aqueles que desprezam a lei de Deus para viverem suas loucuras. E às vezes de uma forma aberta ou velada, tais pessoas acabam abraçando, por descrer na ideia de uma condenação eterna, da realidade de uma ira, da ira de Deus sendo despejada, sobre os seus inimigos no inferno. De uma forma aberta ou velada, acabam abraçando ou o universalismo ou o aniquilacionismo. Ou um ou outro, né? O universalismo, ele vai apontar para aquela realidade. Não, no final das contas, Deus não pode ser, não consegue conceber. Deus não pode ser tão ruim assim. Deus não pode ser tão injusto assim, condenando a sua própria criatura a uma eternidade no inferno. No final das contas, todos vão ser salvos. É o universalismo. No final das contas aí, todos serão salvos. Ou o aniquilacionismo. Fala, não é possível uma eternidade de sofrimento, né? Uma eternidade de sofrimento. Então, talvez eles sofram por algum tempo e depois eles deixam de existir, a alma, né? O homem deixa de existir, então, às vezes de forma velada ou aberta, isso é defendido. E para que a gente tenha essa dimensão que a gente está falando, essa compreensão do que a gente está tratando aqui, é interessante como os puritanos, alguns dos puritanos, né? E aqui eu estou citando como eles compreendiam essa realidade da ira de Deus sobre a raça humana, sobre o ser humano no geral, até que Cristo seja revelado a eles, até que o Evangelho seja de fato brilhe, raie no coração do ser humano. O puritano Thomas Goodwin, ele diz algo um tanto escandaloso para muitos. Olha o que esse puritano ele vai dizer. Deus julga e declara que até que se arrependam e creiam, né? Se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo, e creiam no seu Evangelho. Até mesmo os seus eleitos são ímpios e injustificados, até que eles olhem para o Evangelho, até que eles ouçam, até que eles obedeçam, até que eles se arrependam dos seus pecados. Até mesmo os eleitos estão debaixo de ira até que creiam. E é basicamente esse quadro que Paulo está tratando ali em Efésios, que nós acabamos de ler. Voltemos lá, Efésios capítulo 2. Ele está falando daquele modo, daquela condução de vida, povo de Deus ali, no presente, no momento, naquela realidade atual, mas que eles estavam. Olha o que vai dizer.
capítulo 2, do verso 1 em diante: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então essa é uma realidade que nós, crentes, salvos, remidos pelo sangue de Cristo, nunca poderemos nos esquecer e apartar do nosso coração de que nós éramos filhos da ira. Nós somos descendentes de Adão, nós viemos de lá. E Cristo nos resgatou, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele sofreu todo o rigor do despejar da ira de Deus sobre aquele madeiro, para que nós fôssemos poupados dessa ira eterna de Deus. Ele nos remiu dessa maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar. É por isso que nós somos apresentados diante de Deus como seu povo amado e inculpável, porque Cristo nos vestiu com o seu sangue puro. E é por isso que Deus, ao olhar para os seus eleitos, Ele os vê sem culpa, porque Cristo é por nós. Ele nos purificou de toda culpa, de todo pecado. Talvez alguém objete: não ser justo que Deus puna pecadores finitos com castigos eternos, quando nós estamos tratando dessa realidade aqui. Mas o que precisamos saber é que todo pecado, ele é cometido contra o Deus eterno e infinito. Contra o Deus eterno e infinito. E certo autor, comentando aí a confissão, ele vai dizer que também, embora o pecado seja realizado no plano temporal, é cometido contra o Deus que está além dos limites do tempo, isto é, além da vida presente. Ele é cometido contra esse Deus eterno, que está além dessa contingência que nós vivemos aqui, agora, presente. Ele é cometido contra esse Deus eterno. É interessante, né? E aí, vários assuntos aqui, a gente não tem tempo de lidar com todos, mas essa realidade do inferno, de uma condenação, de um juízo, e do rigor da ira de Deus sendo despejada, ela é real, e as Escrituras vão nos ensinar. E é engraçado, não sei se é engraçado ou triste, mas algumas pessoas tendem a conceber o inferno como um lugar onde vai haver, ou um lugar como onde há contrição e onde as pessoas estarão lá arrependidas de seus pecados, esperando uma oportunidade, não é? Um momento em que elas podem sair de lá e então adorarem a Deus. Parece que as pessoas nutrem uma expectativa de uma realidade dessa. Só que isso é um terrível engano. Por quê? O apontamento bíblico, o ensino das Escrituras é que no inferno, os ímpios, os inimigos de Deus, eles continuarão a pecar. Eles continuarão a blasfemar o nome de Deus, a odiá-lo para sempre. E é justamente por isso que a ira de Deus estará continuamente acesa sobre os ímpios no inferno. Exatamente por isso. Existe um texto lá em Apocalipse que ele expressa essa realidade. Ele nos
mostra essa realidade dessa dureza de coração, dessa realidade dura do coração do pecador, mesmo diante do rigor e do juízo de Deus. Ele permanecerá incrédulo, ele permanecerá contra Deus, odiando a Deus, blasfemando o seu nome. Abra Apocalipse 16. Embora tenha aí o macro e o micro enredo, como a gente chama ali, né, dentro da escatologia, interessante abordar, mas o texto ele vai apontar exatamente para isso. Capítulo 16, verso de 8 a 11. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Verso 10: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e da úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, é um equívoco você considerar essa ideia de que parece que as pessoas nessa condição de julgamento, de ira de Deus, o inferno aonde, né, é onde os pecadores, os inimigos de Deus, eles serão justamente atribulados e atormentados pela ira de Deus. Um outro ponto, um outro aspecto dessa realidade que nós estamos falando é que o inferno ele não é um lugar simplesmente terrível, né, de maldição e tormentos, meramente porque ele é feio, né, ou sem luz, não sei. As pessoas às vezes pintam uma ideia de que de Satanás com um garfo vermelho, né, na mão. O inferno ele não é esse lugar de terrível, de maldição, de tormentos, meramente porque Satanás, sei lá, vai estar lá garfando, né, espetando os homens com o seu garfo. Ele é assim porque ali os homens e os anjos pecadores experimentarão sem alívio os flagelos da ira de Deus. Sem nenhuma espécie de alívio esses flagelos de Deus. Veja o que é a nossa confissão de fé. Na verdade, o nosso catecismo vai responder na pergunta 89. O que acontecerá aos ímpios no dia do juízo? Olha que interessante. No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob clara evidência e plena convicção da própria consciência, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus, da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os santos anjos, e serão lançados no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e os seus anjos para sempre. Tem uma outra parte, não sei se da confissão ou se do catecismo, que ele vai expressar essa realidade de sem alívio, né? Sem alívio. Eu creio que nenhum de nós aqui temos uma ideia do que é uma dor aonde a nossa consciência não vislumbre um alívio, né? Se você sente uma dor tão aguda por alguma questão, sei lá, você se queima, não sei, você se quebra, naturalmente a sua consciência, a sua mente, né, sei lá, de alguma forma ele vai projetar o momento em que você tomará um remédio, você tomará uma injeção,
a dor vai ser estancada em um momento, né? Sua mente se condiciona no momento em que aquilo vai abrandar. Mas essa realidade de condenação não prevê isso. Não prevê isso. É uma realidade sem o alívio. Porque a ira de Deus, né? Os puritanos trabalhavam a ideia de uma presença desfavorável de Deus, punindo os pecadores por essa ira manifestada, né? Essa ira manifesta. E é por isso, caminhando para o fim aí, e é por isso que essa sessão ela vai terminar dizendo: portanto, sujeitos à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Colocar aí, fazer alguma observação. Então ela termina dizendo isso: portanto, sujeitos à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. E usando ainda, né, fazendo uso aí dos nossos documentos, podemos ver a descrição das misérias espirituais temporais infligidas aí sobre os homens na pergunta 28 do Catecismo Maior. A pergunta 28 questiona: quais são as punições do pecado neste mundo? Resposta: as punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa e todos os outros males que caem sobre nós, em nosso corpo, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Isso é interessante, né, que nós notarmos. Isso acontece de tal forma que, em primeira instância, isso é uma realidade presente na vida dos incrédulos, do pecador, para a sua condenação final. Isso acontece de tal forma que os levará à incredulidade, a mais pecado ainda, a acumularem sobre si, a acumularem sobre suas cabeças mais ira. Todas essas realidades que nós acabamos de ler aqui, elas nessa realidade, inicialmente falando, elas, para o ímpio, para o incrédulo, elas servirão para condenação, mais endurecimento, mais pecados, né? Uma vida reprovável diante do Senhor, que resultará exatamente nesses flagelos. Enquanto que para os redimidos, para os salvos, aqueles que foram justificados, serão como a vara da disciplina de Deus. Elas servirão como a vara da disciplina de Deus, destinada para o seu próprio benefício, como expressão do amor do Pai Celestial. Do amor do Pai Celestial. Porque, como nós acabamos de ler, nessa realidade presente, nesse momento, nós, como filhos de Deus, redimidos por Cristo, justificados por Cristo, nós experimentamos coisas naturais desse estado caído. Estamos expostos a isso. Só que de tal forma, isso opera para nós como vara da disciplina de Deus, nos conduzindo para o triunfo, nos conduzindo para Cristo. E então, por fim, nós consideramos aí as misérias eternas. E a pergunta 29 do Catecismo Maior também vai colocar aí, né, quais são as punições do pecado no mundo vindouro. Resposta: as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus, e os tormentos
mais penosos na alma e no corpo, sem interrupção, no fogo do inferno para sempre. Para sempre. O que nós podemos concluir aqui? O que nós concluímos com essa sessão, fechando aí então a sessão do capítulo 6, da queda do pecado e das suas consequências? A doutrina do pecado nos faz olhar a realidade miserável do nosso coração sem Deus, nos faz olhar para essa realidade do homem sem Deus, desligados da comunhão de Deus em Adão, e sabermos que sem a iniciativa graciosa de Deus, sem essa iniciativa da graça, da sua livre graça, vindo até nós, vindo ao nosso encontro, cumprindo toda a lei, cumprindo todo o requerimento da sua justiça, nós estaríamos certamente perdidos eternamente. E não somente perdidos eternamente, mas alvos de sua ira eterna. Alvos de sua ira eterna. Em tormentos, dor, sofrimentos e totalmente desprovidos de misericórdia. Então essa doutrina nos faz olhar, ela aponta para Cristo, para sua obra vicária, sua obra substitutiva naquela cruz, que nos comprou com seu precioso sangue, nos apresenta diante de Deus. Então nos faz viver essa vida debaixo da graça de Deus e do favor de Deus. É por isso que nós podemos viver aqui, suportar a dor, o sofrimento, as aflições as aflições dessa vida, os flagelos dessa vida, com uma esperança sólida e firme no porvir, garantido por Cristo Jesus para os seus eleitos, porque nós fomos redimidos da culpa do pecado, quando Cristo morreu, quando Ele viveu, morreu e ressuscitou, Ele nos redimiu da culpa do pecado. Então o seu povo é hoje livre da culpa do pecado, nos redimindo também do poder do pecado nessa vida presente, desse poder que escraviza o homem. Então Ele nos livra desse poder do pecado, nos santificando, mortificando a nossa carne, essa natureza pecaminosa, e Ele nos dá essa certeza de que nós seremos libertos da presença do pecado na glorificação, nesse estágio final da salvação. Ou seja, em Cristo nós fomos, somos e seremos salvos. A sua graça, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, ela nos garante isso. E olhar para tudo isso é algo maravilhosíssimo. O nosso coração se alegra e se firma, não nos nossos méritos, porque como nós vimos aqui, não há nenhum, mas ele se firma única e exclusivamente na graça de Deus, que cumpriu a lei por nós. Então agora Ele nos manda ela, para que nós vivamos debaixo dos méritos de Cristo, obedecer o Evangelho e a santa lei de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça nesse dia, olhando sempre para a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento em que estudamos os nossos documentos de fé, em que olhamos para a realidade do nosso pecado, a realidade da depravação total, do pecado herdado, ó Deus, em Adão, da miséria em que nós herdamos, mas também nós olhamos, ó Deus, para a obra magnífica e indizível de Cristo Jesus naquela cruz, e nós
Agradecemos a Ti, ó Deus, por Cristo Jesus, que nos salvou, que nos redimiu da culpa, do poder e nos redimirá, ó Deus, nos livrará da presença do pecado, na glorificação. Te louvamos, a Tua igreja se alegra em ouvir essas verdades e aguardamos, ó Deus, esse dia, esse bendito dia em que nós estaremos, ó Deus, reunidos na presença do Teu Santo Cordeiro, livres da presença do pecado. Te agradecemos por esse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.